Dando continuidade ao curso de Fisiologia do Sistema Cardiovascular promovido pela IFMC Brasil UFPA, estamos aqui com a doutora Isis, que se graduou em Medicina pela Universidade Federal do Pará e estagiou no Hospital Adventista de Belém, na auditoria do protocolo de sepse, e, atualmente, trabalha no Hospital Municipal de Marabá, na emergência de coronavírus e na atenção primária. A partir disso, boa aula! Olá, pessoal! A gente vai falar um pouquinho agora sobre o mecanismo de Frank-Starling e o débito cardíaco, né? São dois assuntos que estão bem interligados, até porque o mecanismo de Frank-Starling é uma variável reguladora do débito cardíaco, então a gente vai entender um pouquinho disso. Em 1914, um fisiologista chamado Ernest Starling, em suas preparações, no seu estudo com coração e pulmão isolados de cachorro, ele descobriu que a força de contração sistólica era diretamente proporcional ao grau de estiramento da fibra muscular cardíaca. Esse conceito já havia sido descrito anteriormente por um outro fisiologista chamado Otto Frank. E no final das contas, esse mecanismo ficou denominado de mecanismo ou lei de Frank-Starling. E a gente vai estar entendendo um pouquinho desse mecanismo, dessa lei, no decorrer dessa aula. O coração, ele bombeia, em média, 4 a 6 litros de sangue por minuto. Esse valor ejetado de sangue, ele pode sofrer alterações dependendo das demandas teciduais do organismo. Então, pode aumentar até de 4 a 7 vezes numa situação de exercício físico, por exemplo. Então, esse volume de ejeção da bomba cardíaca, ela é regulada por diversos mecanismos. Um dos mecanismos que regula isso é o próprio mecanismo de Frank-Starling, que é um mecanismo intrínseco do coração, ou seja, não depende do sistema nervoso para a sua realização, para o seu efeito. Então, em que consiste de fato o mecanismo de Frank-Starling? O coração, como já foi falado, ele é uma bomba ejetora e ele regula seu débito sistólico de acordo com as exigências do organismo. Para que isso ocorra, ele tem que ter a capacidade de mudar o grau de estiramento das fibras miocárdicas. Ou seja, o mecanismo de Frank-Starling se baseia justamente nessa capacidade do músculo de estirar ou encurtar. Quando há um estiramento da fibra miocárdica, isso também tem relação com o retorno venoso. Quanto mais sangue entra na cavidade ventricular, maior o grau de estiramento da fibra. Quanto maior o grau de estiramento, maior a tensão intracavitária, por conseguinte, maior a força de contração, maior o volume sistólico. Esse basicamente é o mecanismo de Frank-Starling. É importante lembrar que essa capacidade do coração de contrair de forma mais vigorosa, quanto maior for o trabalho, não é uma capacidade só do músculo cardíaco, mas é uma capacidade de toda a musculatura estriada. Agora vamos entender um pouquinho sobre o débito cardíaco e como o mecanismo de Frank-Starling se encaixa nesse conceito. Então, o que é o débito cardíaco? O débito cardíaco é a quantidade de sangue que os ventrículos ejetam, seja para circulação sistêmica, seja para circulação pulmonar, em uma determinada unidade de tempo. A quantidade de sangue ejetada em cada contração ventricular em um indivíduo em repouso é cerca de 70 a 80 ml. O débito cardíaco, a fórmula do débito cardíaco é frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Então, digamos que um indivíduo em repouso com uma frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto e um volume sistólico em 70 ml, teria um débito cardíaco de 4.900 ml por minuto, transformando para litros, né, 4,9 aproximadamente 5 litros por minuto. Esse seria o débito cardíaco nesse exemplo. E o débito cardíaco é uma variável que ela deve ser ajustada de forma muito inteligente, dependendo do consumo de oxigênio no organismo. Então, por exemplo,
um indivíduo que faz atividades físicas, ele demanda mais consumo de oxigênio. Diante dessa situação, o coração, com a sua capacidade incrível de se adaptar, ele deve aumentar o seu trabalho com o propósito de ofertar mais oxigênio para aquele organismo que está necessitando mais de oxigênio. O contrário também é verdadeiro. Numa situação de repouso, quando você está dormindo, por exemplo, você não demanda uma quantidade muito grande de oxigênio. Então, nessa situação, o débito cardíaco ele diminui tanto pela variável da frequência cardíaca, também pela variável do volume sistólico. E essa capacidade do coração de se adaptar em diferentes situações de demanda ou consumo de oxigênio é uma variável importante, tanto em repouso quanto no exercício físico, de avaliação da função cardíaca. Então, assim, o débito cardíaco está compatível com aquela demanda energética do organismo? Então, assim, o débito cardíaco é uma variável que ajuda a saber se o coração ele está funcionando adequadamente ou não. Nos quadros de insuficiência cardíaca, por exemplo, é comum vermos um baixo débito cardíaco, mesmo o organismo demandando um maior consumo de oxigênio. O contrário também é verdadeiro naqueles pacientes, atletas de alta performance que fazem aqueles exercícios aeróbicos extensos e necessitam de um maior consumo de oxigênio. Para que isso ocorra, é necessário um aumento do débito cardíaco. Desse modo, o indivíduo ele vai suportar cargas pesadas de trabalho. Nesse contexto, o exame na atualidade, que mais é utilizado para verificação da funcionalidade do coração no âmbito de avaliação do débito cardíaco é o ecocardiograma. As imagens obtidas por esse exame, ele consegue determinar a quantidade dos volumes diastólicos inicial e final, e a diferença dos mesmos determina o volume sistólico do coração. Vamos agora entender um pouquinho sobre o volume sistólico, que é o sangue ejetado pelo ventrículo. O volume sistólico, ele sofre influência de algumas variáveis, como o retorno venoso, que está ligado ao mecanismo de Frank-Starling. O volume sistólico também é determinado pela contratilidade miocárdica e pela resistência à ejeção. A gente vai falar um pouquinho dessas três variáveis determinantes ao volume sistólico. Com relação ao retorno venoso, o coração, ele ajusta o volume de cada sístole de acordo com o sangue que entra dentro do coração, ou seja, de acordo com o retorno venoso. Quanto maior o retorno venoso, maior o grau de distensibilidade da fibra miocárdica. Como consequência disso, maior vai ser o grau de tensão e de trabalho e maior será o volume sistólico. É um mecanismo puramente mecânico. Quanto mais tu distender a fibra miocárdica, mais ela vai se contrair e ejetar esse volume. No entanto, é importante saber que esse grau de distensibilidade da fibra miocárdica ele tem que estar dentro dos limites fisiológicos. Por quê? Porque vai ter um grau, um patamar em que não vai adiantar mais você distender a fibra miocárdica, não vai ter mais interação da actina e da miosina para haver essa contração da fibra. Outra variável que é também importante é a contratilidade miocárdica. Aí você pode perguntar, nossa, Isis, mas não é a mesma coisa do mecanismo de Frank-Starling? Assim, o mecanismo de Frank-Starling, ele realmente fala, quanto maior o estiramento, maior a força de contração. No entanto, ele está relacionado muito também ao retorno venoso, como já foi falado anteriormente. Mas, por exemplo, e se tiver o mesmo volume diastólico, tem como o coração contrair mais, sem necessariamente aumentar o estiramento da fibra miocárdica? Tem. Essa contratilidade miocárdica, ela também pode estar relacionado a fatores extrínsecos. O mecanismo de Frank-Starling é um fator intrínseco próprio do coração, mas outras variáveis relacionadas principalmente ao sistema nervoso autônomo, ele exerce influência na fibra miocárdica. Então, por exemplo, para o mesmo grau de estiramento da fibra miocárdica, como eu posso ter uma maior contração desse músculo ou um maior inotropismo?
justamente através do sistema nervoso autônomo. As catecolaminas, elas estimulam os receptores adrenérgicos. A estimulação desses receptores proporcionam um maior influxo de cálcio dentro dos sarcômeros, proporcionando assim uma maior contração. Entende que não foi a fibra que estirou mais. A fibra, ela tinha aquele estiramento que traria aquele volume sistólico, mas o fato de ter tido uma estimulação adrenérgica vai fazer com que a fibra se contraia ainda mais e tenha um maior volume sistólico, mesmo não tendo aumentado o retorno venoso. O contrário também é verdadeiro. Se você tem uma estimulação parasimpática da acetilcolina, ela estimula os receptores muscarínicos, que ativa GNP cíclico e faz com que haja já uma diminuição do influxo de cálcio, tá? Dos sarcômeros, da fibra miocárdica, fazendo com que haja diminuição da contração muscular. Então, assim, deu para perceber um pouquinho da diferenciação da variável do retorno venoso, que aí é o grau de estiramento. Essa variável da contratilidade miocárdica não é mais o grau de estiramento. Se não tiver um maior estiramento daquela fibra, eu posso aumentar ainda assim o volume sistólico? Pode, através do sistema nervoso autônomo, com estímulo simpático ou parasimpático. A outra variável que é muito importante também é a resistência à ejeção, que é denominada também de pós-carga. Então, quando o ventrículo ele se contrai, ele tem que vencer uma resistência. Quanto maior for essa resistência, maior a força de contração para conseguir vencer aquela força de resistência. Então, assim, em situações patológicas como o aumento da pressão arterial, onde você tem um aumento da resistência vascular periférica, ou seja, o coração ele precisa fazer cada vez mais força para conseguir ejetar aquele sangue. No primeiro momento ele até consegue fazer essa compensação, mas no decorrer do ano isso vai fadigando o próprio músculo cardíaco e a pessoa pode evoluir futuramente para uma insuficiência cardíaca. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido o mecanismo. Bora fazer só um pequeno resumo. O mecanismo de Frank-Starling, quanto maior o estiramento da fibra miocárdica, maior a força de contração, porque aumenta a tensão intracavitária. O débito cardíaco é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico, que no paciente em repouso, 70 a 80 ml, não vamos esquecer. O volume sistólico é determinado por algumas variáveis, como retorno venoso, tá? Que tem relação direta com o mecanismo de Frank-Starling, e essa é uma propriedade intrínseca do coração. No entanto, o coração também ele sofre alteração de propriedades extrínsecas, como o sistema nervoso autônomo, que pode ter um estímulo simpático ou parasimpático, isso aumenta ou diminui o influxo de cálcio, e por fim, a resistência à ejeção, que é a pós-carga, né? Que limita um pouco o volume sistólico, porque o coração ele vai demandar de uma energia muito maior para conseguir ejetar aquele sangue. Agradeço a todos que assistiram a aula e qualquer coisa estamos aí.